Bom, obrigada, Jorge, pelas palavras inspiradoras, provocadoras, e que acho que vão levar uma provocação do nosso público. E agora a gente queria abrir para os nossos convidados, quem quiser fazer pergunta. Eu gostaria de reforçar que as perguntas podem ser feitas de duas formas. Existem filipetas que estão distribuídas nas mesas. As perguntas podem ser escritas, e aí alguém da nossa equipe pode recolher, é só levantar a mão, que alguém pode recolher e trazer aqui para mim. E nós temos um microfone aqui na frente também. Eu só queria ressaltar que, para as perguntas de microfone, que sejam curtas e objetivas, 1 minutinho de pergunta, para a gente poder aproveitar ao máximo o nosso convidado tão especial. Então, acho que o pessoal se prepara, escreve suas perguntas, ou pensa antes de se direcionar aqui ao microfone. A gente pode aqui ter mais de uma pessoa. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta, né? O Jorge colocou aí conceitos maravilhosos, né? Como a questão da solidariedade, a responsabilidade cidadã de cada um e a responsabilidade social, empresarial, os valores, que acho que a gente vai tratar mais na próxima mesa, né? Os valores da família e os valores também da empresa. E a questão da gestão da qualidade, né? Como é que a gente promove a gestão da qualidade? E aí eu queria te perguntar, Jorge, você falou também sobre a questão do custo, né? O custo que nos leva à ineficiência no uso dos recursos, né? Os recursos são limitados, são escassos. E finalizou a sua apresentação trazendo a questão da importância de avaliar, monitorar, para repensar processos, atividades, para que a gente consiga fazer mais e melhor. E aí a pergunta é, como é que você enxerga a questão da medição de impacto, né? Tanto no terceiro setor, como também para as atividades do governo? Peter Drucker diz assim, olha, o pessoal que melhor sabe gerir a escassez é o terceiro setor, tá certo? É tremendamente interessante. Então, eu vou dizer, dentro desse conceito histórico do TQC, né, como é que se busca a eficiência gerencial? É dominando o processo, tá certo? O domínio do processo é que me faz me torna capaz de avaliar onde é que eu tenho perdas, onde é que eu posso aumentar a eficiência. Esse conceito assim absolutamente básico, que nasceu do processo industrial, né, no meu entender, na área de serviços, é muito mais importante ainda, e o governo é essencialmente uma instituição prestadora de serviços. Esse tema, né, vamos dizer, de buscar eficiência, é uma coisa fantástica, tá certo? A nossa experiência aí com o MBC, nós fizemos durante uns 12 anos trabalhos de busca de eficiência com domínio e gestão de processos, tá certo? Quem tem meia dúzia de consultorias ou mais de primeiríssima qualidade que pode ajudar a estruturar essa melhoria de gestão. Nós investimos pelo MBC, durante 10 anos, um número ao redor de 78 milhões de reais. E nós tivemos um retorno desse investimento de 14 bilhões anuais, tá certo? É 196 vezes para cada real aplicado por melhorias de gestão. Então, onde você mexer, né, não é só no setor público, no privado isso também existe, só que o privado, pela pressão mercadológica, está permanentemente buscando isso de várias formas. Mas, quando você tem o conceito de que os processos têm que ser dominados e geridos, tá certo, né, com indicadores de medição, você consegue melhorias fantásticas, né? Agora, ainda recente, o BNDES financiou um projeto de melhoria de gestão dos hospitais em Alagoas. A média de tempo dos doentes no hospital era de 15,6 dias, tá certo? O pessoal brincava, o pessoal tinha cama e mesa, tá certo? Sobre esse tema. Eles conseguiram, depois de alguns meses de trabalho, reduzir a média essa para 5,3
3 ou 5,6 dias. Tá certo? Gente, isso é 300% de melhoria de eficiência e produtividade. Por isso, quando eu falo esse número de 30%, né, ninguém acredita. Tá certo? Mas eu tenho experiências de toda a natureza, de Santa Casa e Porto Alegre, nós tínhamos um índice de aproveitamento de 50% da sala cirúrgica, nós levamos para 80%. Isso é 60% a mais. Né? Se você diz assim, se nós conseguíssemos em todos os hospitais do Brasil, aí, públicos ou filantrópicos, né, uma melhoria, eu não digo nem de 60%, mas não há campo, né, em que você não tem, por metodologia de trabalho disciplinado, efeitos fantásticos de melhoria. Tem coisa mais simples ainda, vamos dizer. A fila da Santa Casa, tinha gente que às vezes ficava 10 horas para poder ser atendida. Aí fizemos uma coisa absolutamente simples, é quase ridículo o que eu vou falar, né? Mas fizemos o desdobramento da fila. Né? Fazendo o desdobramento da fila, ela caiu num índice... Então, parece que chegou a média de demora para atendimento da pessoa de 18 minutos. Tá certo? Então, quando você sabe isso, né, eu digo, como é que é possível? Né? E depois fazer tudo fica fácil. Né? Mas gestão de fila é um negócio importantíssimo. Eu poderia me estender sobre isso aí. Né? As mortes em Santa Maria, tá certo? Uma das falhas é não gestão de fila. O brigadiano lá da Força Pública, ele disse, mas como é que eu vou fazer? Tem 2.000 processos, tá certo? Então está sempre atrasado a aprovação ou não da segurança. É gestão de fila, né? Ele trata um puxadinho na mesma fila que trata uma sala de 600 ou 1.000 pessoas de um evento, tá certo? Vocês vejam aqui que ponto vai, tá certo, né? De ineficiência ou coisas primárias de gestão, tá certo? Então, quando a gente começa a ficar com esse cacuete aí, tá certo? Onde você olha, você vê oportunidade. E eu diria que tem 4 governos onde nós achamos que houve incorporação dessa cultura: Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Pernambuco, principalmente, e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos dizer, se atingiram que grau de eficiência, vamos dizer, eu diria que sempre tem tudo para fazer ainda pela frente. Então, na nossa vida pessoal, sempre tem tudo para fazer pela frente. Mas, eu digo assim, foi rompida a cultura, tá certo? E eu digo o seguinte, as coisas todas, a cultura é definidora dos comportamentos, e eu acho que é importante que nós conseguimos, através desse trabalho, romper cultura, com esse fantástico resultado econômico, mas eu digo que o resultado social, para mim, é 10 vezes mais importante do que o resultado econômico, tá certo? Porque o respeito ao cidadão, o tempo do cidadão, a vida do cidadão, etc., né, que, no fundo, são responsabilidades maiores. E, Jorge, tem aqui uma pergunta sobre a sua visão da necessidade ou não das empresas atuarem no campo da incidência política. Um tema que hoje está desenvolvendo de uma forma absolutamente natural. Vamos dizer, esses 3 pontos que eu falei, valores da empresa, a sustentabilidade e os stakeholders. Se você faz a lista dos seus principais stakeholders, né, seja os seus clientes, seus colaboradores, tá? E se entrar no tema de investidores, aí pega a vizinhança, que é comunidade, problema ambiental e social. Você tem fotografias fantásticas aqui, que eu olho o empresário que tem um comportamento de atitude, de sustentabilidade, balanceando os 3 fatores e o que não fazem. Se você não tem todos os stakeholders satisfeitos, um deles, se te puxa para trás do pé, o resto todo não anda, tá certo? Então, vamos dizer, fora desse aspecto, vamos dizer, espiritual ou emocional, de solidariedade, né, no meu entender, é um ato de absoluta inteligência. Tá certo? Lógico que começa a analisar essas coisas, mas eu te dou a lista dos empresários, eu não vou falar aqui quem são, né, mas eu digo assim, é de uma burrice, né, vamos dizer, que não trata os temas do balanceamento da sustentabilidade. Então, eu diria, por isso esse livro
do capitalismo consciente, né? É extremamente interessante, porque ele converte em resultado pragmático, tá certo? O comportamento de responsabilidade social. Então, é uma coisa que, no meu entender, vamos dizer, quase que eu diria que essa pergunta já não vai ser mais preciso fazer, porque ela define a sobrevivência de uma organização ou não. Então, eu acho que esse processo gradativamente vai avançando. É interessante, até no cenário mundial, né? Você pega os grandes pensadores em Harvard, ou seja, que foi nos Estados Unidos há 20 anos, 25 anos atrás, né? Eles não dimensionavam o tema da dimensão de responsabilidade social nas dimensões que atuam hoje, tá certo? É extremamente interessante a mudança de comportamento que houve desse pessoal, tá certo? Mas eu diria o seguinte, hoje é quase um tema de sobrevivência. E é interessante, a empresa ela tem que conseguir comportar nessa linha, né, em relação à necessidade da comunidade que ela está inserida, né? E isso faz com que, no meu entender, há uma evolução natural dessa. Por isso que lá no começo eu digo assim, olha, eu também não quero muito saber se a pessoa faz exclusivamente por isso. Quando faz só por marketing, eu não gosto, tá certo? Mas até isso eu acho que é melhor fazer por marketing que não fazer. Mas, na realidade, eu estou absolutamente convicto que isso é um processo absolutamente normal. E eu acho que a mudança comportamental, vamos dizer, do mundo mais desenvolvido em relação a esse tema, também vem muito pela pressão do terceiro mundo, tá certo? Porque nós ligando a televisão, nós somos invadidos 24 horas por dia com os flagelos sociais, tá certo? Né? Que não tem isso, vou dizer. Eu já tive debates com o pessoal em tecnologias de gestão, que lá um alemão me diz, mas, Jorge, está tudo estruturado, eu não sei por que tu te preocupas com isso, tá certo? Lá na Alemanha, né? Está tudo estruturado. É interessante como a visão e as realidades são diferentes, mas o cenário é esse. Eu estou confiante que a pressão da evolução vai exigir um crescimento desse conceito de responsabilidade social e ambiental. Muito bom, nós estamos esgotando o tempo, e eu vou só colocar... Chegou mais uma perguntinha? Então, é que o tempo já se esgotou. Vou tentar incorporar aqui todos os comentários, né? Tem comentários sobre a questão do que se espera desse novo mandato de governo, uma pergunta sobre a questão da globalização, né? E como é que a gente incorpora isso na visão de responsabilidade pela comunidade. E uma outra questão, um dos objetivos que você colocou foi a questão de acabar com o analfabetismo funcional. E eu tive uma vez, numa apresentação sua no Clinton Global Initiative, onde você falou bastante da primeira infância, né? E aí eu também queria pedir para você comentar essa questão, a relação, né, do investimento na primeira infância, para a gente também criar crianças melhores e com mais potencial, até já trabalhando de forma preventiva com relação ao analfabetismo funcional. Está difícil. E também, já eu com as suas no terceiro ponto, colocações finais. O tema de governo, etc. Só vou largar uma frase. A dimensão das nossas expectativas e responsabilidade social, elas exigem um crescimento econômico, por isso que eu coloquei isso, que é absolutamente necessário ter, senão nós não vamos sustentar a pressão social. Então, a busca do crescimento econômico, no meu entender, é um problema eu diria, de sustentabilidade social do país, tá certo? Então, o governo vai ter que buscar esse caminho, né? E esse caminho exige, provavelmente, mudanças conceituais do conceito índice de poupança com índice de investimento no país. O governo não investe, tá certo? O governo federal praticamente não investe, só o setor privado investe. Os governos investem 2% do PIB e tem 40% de
de participação no PIB. Então, isso vai ter que haver uma mudança, caso contrário, a sustentação social, no meu entender, não vai ser conseguido gerenciar. Agora, esse outro ponto da educação, isso hoje, vou dizer, de conhecimento público, praticamente, mas o investimento inicial feito, né, é que tem os resultados mais importantes. E fala-se, vamos dizer, até do tema da gestação, até os 3 anos. Né? Uma boa alimentação, uma casa com amor, tá certo? Né? E com estímulos a conectividades cerebrais, tá certo? Fazem um melhoria potencial das crianças de 10% a 15%. Tá certo? Isso está hoje comprovado cientificamente. Então, a coisa mais inteligente que se pode fazer é começar desde cedo isso, e eu diria que educação básica, né, é a coisa mais importante, tá certo, que deve se trabalhar, porque vencida essa etapa, né, com a educação e esse analfabetismo funcional, né, do meu entender, é decisivo nessa batalha, né? E esse trabalho, já durante a gravidez, etc., também são temas importantes. Isso é um tema desagradável, né? Mas tem hoje pesquisa científica que dá para ter indicadores cerebrais, né? Isso é um tema meio proibido, gente. Sabe? Tem indicadores cerebrais de que em ambientes de agressividade, né, em que uma criança nasce, né, começa a ter configurações cerebrais que indicam caminhos que estimulam a criminalidade. Tá certo? Eu estou lhe transmitindo coisas desse tipo. Eu só sei dizer que o mais importante é ter um ambiente alimentar e ter um ambiente de estímulos de comunicação e alimentação e amor, né, são peças-chave, né, para criar uma criança mais sadia possível. Muito obrigada, Jorge.